Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante: mediunidade. Sabemos que é um tema que na atualidade muito tem se falado, né? Nós temos aqui no Brasil personagens maravilhosos como Chico Xavier, tá certo? Divaldo Franco, pessoas que mostram e comprovam, né, a mediunidade em todas as suas áreas. A mediunidade, ela vem conosco desde lá do início, né, quando a gente nasce aqui no plano terreno. Então é importante a gente debater sobre um tema como esse, para que algumas dúvidas sobre a mediunidade, sobre a espiritualidade, né, sejam assim sanadas, né? Muitas perguntas que surgem no dia a dia também sejam assim respondidas, tá bom? Quero dizer a vocês que me acompanham aqui no canal, tá certo? Que você pode deixar aqui abaixo o seu comentário. Eu estarei respondendo a todos eles dentro do meu tempo. Quero deixar isso claro porque muitas vezes vocês deixam aqui os comentários de vocês e eu não respondo logo em seguida. Quero dizer a vocês que estes comentários eles serão respondidos dentro do meu tempo, tá certo? E se caso você se interessa mais sobre o assunto, você também pode entrar em contato comigo através do e-mail que está aqui também no canal, tá bom? Então vamos começar falando sobre os nossos pontos. Eu coloquei aqui, tá bom? Alguns pontos importantes para você identificar, né, essa manifestação mediúnica, tá certo? Na sua vida, tá bom? Então, esses 7 sinais que eu coloquei aqui é para que você possa, a partir deles, se identificar se você é médium ou não, tá bom? E o primeiro ponto que eu estou trazendo aqui para vocês é a intuição, tá bom? A intuição do médium, ela não é igual à intuição da maior parte das pessoas. E nesse momentozinho aqui, eu gostaria de enfatizar que todos nós, como diz o Livro dos Espíritos, todos nós somos médiuns, nascemos com essa capacidade. Porém, algumas pessoas, né, têm a sua mediunidade já bastante aguçada e outras precisam trabalhar, tá certo? Para desenvolver a sua mediunidade, tá bom? Então a intuição do médium, ela não é como a da maior parte das pessoas. Você sente, né, pela intuição, por exemplo, um fato que ainda vai acontecer. Você sente ele antes que ele aconteça. Você tem a sua intuição. Quando você sente isso, não demora muito tempo e acontece, tá certo? Por isso, muitos médiuns, né, até de uma forma não muito legal, né, montam as suas barraquinhas, né, ou atendem em suas casas e até muitas vezes cobrando para revelar, né, fatos que irão acontecer ou então sobre a vida das pessoas, tá certo? Isso não é muito legal. Então a intuição do médium, ela é muito aguçada, tá certo? Por exemplo, o médium, quando ele chega em determinado local, ele sente, né, que algo ali não está bem. Ele chega no ambiente, ele percebe que algo ali não está dentro da normalidade. Entendeu? Então, este sinal, a intuição muito aguçada, é uma mostra de que você é médium, tá bom? Não se esquece, se você está gostando do nosso assunto, curtir, comentar e compartilhar, tá bom? E o outro ponto que eu trouxe aqui para vocês, bem já dentro da própria intuição, né? É a sensibilidade, né? É a sensibilidade ao
ambiente. O médium, quando ele chega num ambiente que está carregado, né, uma baixa frequência, uma aura assim pesadíssima. Então o médium, quando ele chega naquele local, ele sente que ali, né, tem uma baixa frequência. Se há presença de espíritos obsessores que estão naquele ambiente, então ele percebe isso, tá certo? De imediato, se ele não fizer algo, ou se ele é um médium, entendeu? Que não trabalha, que não desenvolve a sua mediunidade, que não trabalha através de grupo de estudo, porque é importante que todo médium saiba formar seus grupos de estudo, tá certo? Para poder estudar e evoluir. A evolução do médium, ela não se dá, vamos dizer assim, o médium sozinho. Ele precisa do grupo, ele precisa dos outros irmãos, ele precisa estudar. E desses estudos, o que eu posso colocar aqui para você são os livros, né, de Allan Kardec, né, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque aí você vai ter uma orientação tanto dessas biografias maravilhosas, desses grandes mestres da espiritualidade, como você vai ter outras pessoas com você ali para poder você compartilhar e tirar suas dúvidas. Pessoas que já têm uma longa caminhada, tá certo? E essas pessoas vão poder ajudar você. Então, por isso que eu digo, desenvolver a mediunidade é importante que você trabalhe em grupos. Então, esse segundo ponto aqui, que é a sensibilidade, tá certo, ao ambiente, se você sente, é porque você é médium, tá bom? Então, outra coisa que eu quero colocar aqui, quando o médium, ele trabalha a sua mediunidade, quando ele desenvolve a sua mediunidade, ele, quando chega no ambiente, tá certo? Ele desenvolve tanto, ele já atingiu outros patamares, tá bom? Da espiritualidade. Quando ele chega nesse ambiente, ele pode sim, ele pode, através da sua aura energética, tá certo? Mudar o ambiente. Como, vamos dizer um exemplo, uma sala está, né, escura e você chega e acende a luz. O que acontece com a escuridão? Ela dissipa, né? Assim também pode acontecer com um médium que trabalha a sua mediunidade, tá certo? Que tem a consciência de que ele é médium, que já aceitou a sua missão. Então, quando ele adentrar este ambiente, ele consegue, através da sua aura, tá certo? Estender a sua energia, tá certo? Do seu perispírito, ele consegue estender a sua energia nesse ambiente e transformar. Ou seja, espíritos obsessores que porventura estejam nesse ambiente, interferindo nessas pessoas, tá certo? Na vida dessas pessoas, eles serão obrigados a se retirar daquele ambiente, tá certo? Então, para que isso aconteça, o médium precisa desenvolver a sua mediunidade. Até porque os espíritos obsessores que estão ali, eles não estão por acaso. Se eles estão ali, é porque aquelas pessoas, tá certo? Que estão no ambiente, elas abriram as suas portas. Embora saibamos que os obsessores não precisam que você abra a sua porta. Eles simplesmente chegam, né, e adentram na sua vida. Eles interferem na sua vida. É muito diferente dos espíritos de luz que precisa da sua permissão para poder ajudar você e auxiliar você, tá certo? Então é importante que a gente deixe bem claro essa interferência dos obsessores que ocorre no ambiente devido à abertura, vamos dizer assim, né? A abertura entre aspas, das pessoas que estão ali. Então o médium, ele consegue fazer isso, ele consegue transmutar, essa é a palavra. Ele recebe aquela energia do ambiente e ele transmuta para o universo. Tá certo? Ou seja, ele transforma aquela energia, aquela baixa frequência em uma energia de alta frequência, uma energia abençoada. Até porque o médium, ele não anda sozinho. Quando ele chega no ambiente, ele não anda sozinho.
Ele está ali, mas os espíritos de luz também estão junto dele. O seu mentor espiritual, tá certo? Outros mestres da espiritualidade também estão ali do lado dele. Então, essa aura não parte simplesmente só do médium, mas de toda, né, uma corte celeste que está ali ao lado do médium, certo? Um outro ponto que eu trouxe para vocês hoje são os sonhos vividos. Os sonhos vividos, eu vou citar um exemplo aqui que já aconteceu comigo, e eu sei que se você é médium, já aconteceu com você. Você vai dormir, né, tranquilamente sua noite, tem o seu sono maravilhoso, seu sono reparador, e você nesse sonho, alguém, uma pessoa que você nunca viu, pode ser até alguém que mora no seu bairro, mas você nunca viu essa pessoa na sua vida, tá certo? O que acontece? Você visualiza essa pessoa no seu sonho, ela aparece, ela conversa com você e tranquilo. No outro dia, quando você acorda, a imagem daquela pessoa continua persistindo na sua mente, né? Você continua, quando fecha os olhos, você continua visualizando a imagem do rosto daquela pessoa. Você sai de casa, vai para o seu trabalho, né? No meio do caminho você encontra aquela bendita pessoa, do mesmo jeitinho que ela estava no seu sonho, inclusive com a mesma roupa, tá certo? Isso aí é um sonho, tá certo? Vivido, porque você, né, viveu uma realidade que estava ainda em um outro plano e através da sua mediunidade você conseguiu captar estas imagens e esta informação, tá bom? E outros exemplos que eu posso citar para vocês aqui, tá certo? A gente pode fazer até um outro vídeo especificamente falando sobre esse assunto, porque ele é bastante extenso e eu estou deixando esse exemplo para vocês, para que vocês tirem essas dúvidas e se identifiquem aqui se você é médium ou não, tá bom? Um outro tema que eu trouxe para vocês é a conexão com pessoas que já partiram. Ou seja, irmãos nossos, né, que conviviam com a gente e essas pessoas desencarnaram. Elas foram para a espiritualidade. Então você, né, como diz aqui, conexão com pessoas que já partiram, essa conexão ela não acontece simplesmente por um pensamento. Você está aqui, você lembra de alguém que já partiu e de repente você sente aquela saudade, né? Aliás, é uma pessoa sua, próxima, ente querido, você sente saudade. Isso tranquilamente, isso é normal. Mas você está em determinado local, nem sequer lembra, né, daquela pessoa e de repente você sente como se aquela pessoa estivesse falando com você, cochichando no seu ouvido, entendeu? Tentando levar você ou livrar você de algo que pode acontecer futuramente, ou com você, ou com alguém próximo a você. Então você sente isso, você sente essa presença da pessoa que desencarnou, tá certo? Isso pode acontecer também através de sonhos e também nesses momentos em que você vai estar ali sozinho e você escuta como se ela estivesse falando com você. E aqui eu quero deixar para vocês que muitos pensam que quem escuta, tá certo? Os nossos irmãos desencarnados, acredito que a gente escuta pelo ouvido, né? Pelos ouvidos como a gente escuta normalmente. Mas na realidade ela vem por aqui. Ou seja, a informação, a fala, a conversa, ela vem por essa região aqui nossa, tá certo? Então esse sinal aí, quando você mantém, tá certo? Sendo uma conexão com pessoas que já partiram, isso identifica que você é uma pessoa médium. E se você não tem uma orientação, tá certo? É preciso que você busque, porque se você não buscar desenvolver a sua mediunidade, você terá uma vida nada legal. E eu acredito que ninguém quer isso, não é isso? Tá bom? Então vamos para o próximo ponto. Empatia extrema. Empatia extrema. Gente, empatia deve ser uma dádiva
que todos os seres humanos devem ter, tá certo? Lógico, sabemos que isso é uma máxima, né? A empatia, sobretudo nos nossos dias, tem sido algo que muitos têm buscado, né? Mas está faltando a grande parte da humanidade. E a empatia neste ponto, tá certo? A empatia nesse ponto aqui, do médio, a empatia extrema, tá certo? Ela não é simplesmente você se colocar no lugar do outro, tentar entender o outro a partir da sua ótica, a partir da sua visão, a partir do seu ângulo, tá certo? Aqui a empatia extrema que ocorre com o médio, ela é tão forte que em determinados momentos, quando você visita um enfermo, parece que você é o próprio enfermo, tá certo? Você sente a dor daquela pessoa como se fosse sua. Não é simplesmente você se colocar no lugar dela, é você ser ela. Então a empatia, ela é extrema, tá certo? E outra coisa que eu quero lembrar aqui, muitas pessoas que se dizem empáticas, tá certo? Elas, vamos dizer assim, elas ficam tristes porque ela ajudou determinada pessoa, ela se colocou no lugar daquela pessoa para entender a situação dela, e depois de um tempo essa pessoa não foi nada legal com ela. Então ela, puxa, eu fiz isso, eu fiz aquilo para fulano de tal, e a pessoa não correspondeu comigo. Então ela fica triste. Então essa empatia, ela não é mediúnica, tá certo? Porque a empatia mediúnica aqui, ela não traz essa sensação, né, de tristeza, essa sensação, vamos dizer, de não ser correspondido, de não ser correspondida, tá certo? Por quê? Porque a espiritualidade, os anjos de luz, espíritos de luz, eles já estão, né, compensando aquela pessoa através da reciprocidade. Então não tem o porquê. Por isso, o amado Mestre Jesus, ele nos chama a atenção sobre isso, né? Que quem faz o bem acumula tesouros onde? No céu, tá certo? Então você não se sente sobrecarregado porque aquela pessoa não correspondeu à sua atitude maravilhosa, né? Você não sente, porque você já transcende, você já está sendo, tá certo? Vamos dizer assim, abençoada pela espiritualidade, tá bom? Então é importante deixar claro para a gente diferenciar a empatia normal, vamos dizer assim, e essa empatia mediúnica, essa empatia extrema, tá bom? E não esquece, gente, se você estiver gostando do nosso tema, tá bom? Deixa teu comentário aqui abaixo, curte, comenta e compartilha. Esse canal aqui eu criei, tá certo? Para poder ter esse contato com vocês, tá bom? Saber como vocês interagem com a gente, tá certo? E poder conversar mais e poder fazer amizade, porque a espiritualidade, ela se desenvolve cada vez mais quando a gente cria laços de amizade, laços importantes que vai modificar a vida das pessoas, tá bom? Um outro ponto que eu trouxe hoje para vocês é experiências sobrenaturais. E aqui eu quero dizer para vocês que não é uma experiência qualquer. Essa experiência, ela tem que ser a prova dos experimentos científicos, certo? Você submete aos experimentos científicos e realmente não há uma explicação como esse fenômeno aconteceu, tá bom? Então, o fenômeno sobrenatural que identifica a mediunidade, ele vai além, vamos dizer, daquilo que se conhece dentro do aspecto humano. Os fenômenos sobrenaturais da mediunidade,
eles acontecem, vamos dizer, em questões de segundos. O médium, ele pensa, ao momento que ele pensa, ele sente, e através da sua aura, ele consegue manifestar, tá certo? O desejo que está no coração dele. Pode ser a cura de uma pessoa que estava à beira da morte, né? Que estava muito doente. Pode ser a cura dessa pessoa com a simples presença do médium. Pode ser um fenômeno da natureza, tá certo? Um lugar que há muito tempo não chovia, por exemplo, com a presença do médium, tudo se transforma naquele lugar. Então isso aí pode sim ser o que nós estamos colocando aqui, que é as experiências sobrenaturais, tá bom? Se você chegou aqui, ia passando os vídeos aqui no YouTube, e de repente você chegou no nosso, é porque Deus tem uma mensagem para você. Fica aqui com a gente, tá bom? O outro ponto que eu trouxe para vocês é interesse por espiritualidade. Você vê alguém falando sobre o tarô, por exemplo, e você tem interesse em querer ver, em querer aprender, né? E conhecer mais. Você vê alguém falando sobre uma palestra, falando sobre a divindade, você tem interesse em participar. Você é uma pessoa que gosta de ir à missa, você gosta de ir ao seu culto da sua igreja, você gosta de estar envolvido nos seus movimentos religiosos, você gosta de estar presente, você gosta de ajudar, tá certo? Então você pode ser uma pessoa médium, porque esse sinal demonstra que você tem uma ligação muito próxima com a espiritualidade, tá bom? Então é importante a gente, tá certo? Colocar esses pontos que eu trouxe para vocês hoje, são 7 pontos, e dentre eles, a mediunidade, tá certo? Da empatia extrema. Eu chamo a atenção nesse ponto, tá certo? Dos 7 que eu separei para vocês, empatia extrema. Olha só, você que se identificou com estes sinais, tá bom? E viu aqui na empatia extrema, deve ter bastante cuidado, atenção dobrada neste item, nesse ponto aqui. Porque se você não desenvolver a sua mediunidade, se você não trabalha a sua mediunidade, meus queridos e minhas queridas, a empatia extrema, ela pode fazer de você uma pessoa muito triste, fazer de você uma pessoa enferma na maior parte de sua vida, ou até você começar a trabalhar a sua mediunidade. Porque a empatia extrema colocada aqui, sobretudo quando você visita um enfermo, se você não aprender a transmutar essa energia que você vai receber, quer você queira ou não, do enfermo, porque você tem essa missão, essa energia que você recebe do enfermo, ela pode ficar instalada no seu corpo, tá certo? E você, ao longo do tempo, com vários contatos, você pode desenvolver problemas na sua saúde, tá certo? Sobretudo nos órgãos vitais, tá certo? Porque eu digo órgãos vitais, como por exemplo fígado, né? Nos rins, pâncreas, tá certo? Vesícula, porque esses órgãos são os órgãos que demandam muita energia, né? Em primeiro lugar, o nosso coração, que tem uma energia maravilhosa, tá certo? E esses outros órgãos, então são os primeiros a serem afetados, tá bom? E consequentemente sua coluna como um todo. Então você termina carregando consigo, tá certo? Toda essa carga energética de baixa frequência, porque você não aprendeu ao longo da sua vida a transmutar, tá bom? Até mesmo quando você encontra com uma pessoa que não tem nada a ver, essa pessoa está doente e ela não sabe que está doente, ela não sabe que está enferma, mas assim que você encontra com ela, você recebe, né? Porque você tem uma missão e você não desenvolve essa missão, então você recebe aquela informação e você passa até mesmo ter os mesmos sintomas que aquela pessoa
tá certo? Por quê? Porque a finalidade é você ajudar o outro. Né? Quando você não trabalha, quando você não desenvolve, aí você termina causando prejuízo para você mesmo, tá certo? Então a espiritualidade é um assunto muito sério, quero deixar bem claro aqui, tá certo? Quando se trabalha a mediunidade, você desenvolve, você atinge patamares, vamos dizer assim, que antes você nem sequer imaginava, tá bom? Então, meus queridos e minhas queridas, o nosso vídeo vai ficando por aqui e não se esquece de comentar, curtir e compartilhar. Esse canal, ele precisa muito da sua ajuda. Então, peço a você que ajude, você que se identificou com um deles ou com todos eles, tá bom? Estamos aqui para ajudar e que Deus abençoe vocês com muita luz e com muita paz. Namastê e a gente se vê no nosso próximo vídeo.